Olá, quinto ano! Vamos retornar agora com aula de português, porém com o mesmo tema da aula de redação. Qual foi o tema da aula de redação? Texto teatral, exatamente. Então, nós vimos na aula de redação quais são os elementos essenciais, o que não pode faltar em um texto teatral. Então, tem o título, os personagens, o cenário, rubrica e epílogo. Título. Todo e qualquer texto, história, tem que ter um nome, né? Então, o título. Personagens. Pode ser 2, 3, 4, depende da história. O cenário. Depende de onde que a história vai acontecer. Se vai ser numa sala de aula, se vai ser num parque, se vai ser numa rua ou avenida, numa estrada, um bosque, não importa. Tem que ter o cenário para melhor representar a peça. Rubrica é a indicação de cada fala. Quem vai falar? Né? Quem é o personagem? Então tem que aparecer lá o nome para que os integrantes da história, né? Os atores da história, no caso, entrem para representar a sua fala, a sua dramatização. E o epílogo? Epílogo é a indicação de quando a peça termina. Então, aí no livro de vocês aparece cai o pano ou fecha as cortinas. Vamos agora fazer a atividade de acordo com o que está pedindo aí no livro. Diz assim: você e sua turma vão transformar o conto A Velha Contrabandista em um texto teatral. Então vamos lá, completando o quadro. Complete o quadro relembrando os elementos do conto A Velha Contrabandista. O local. Onde que acontece a história? Pegue o lápis aí, vamos completando. Onde que acontece a história? Na alfândega. Os personagens. Quem são os personagens? Uma velha e um fiscal da alfândega. O começo da história. O que acontece no começo da história? Uma senhora idosa passa pela fronteira montado em uma lambreta. O que é que tinha na lambreta? Um saco atrás. Então, esse é o começo da história. Escrevo com letra pequena para caber nesse espaço, tá? O conflito. Qual que é o conflito no enredo? O que acontece? O pessoal da alfândega estava desconfiava que a velha estivesse fazendo um contrabando. E o desfecho? Vocês se lembram que aquele fiscal ficou bem curioso para saber o que é que ela estava fazendo contrabando e fez um acordo com ela. Estão lembrados disso? Então vamos lá, o desfecho final, qual que é? A senhora conta para o fiscal que faz o contrabando de lambretas. Porém, primeiro o fiscal teve que fazer um combinado com ela. Ele disse a ela que não contaria a ninguém o que é que ela estava fazendo contrabando. Aí o número 2, sublinhe no texto. Aí você tem que voltar lá na página 66. Somente a fala das personagens e leia apenas os trechos que você destacou. Ok?